Olá, meu nome é Rafael Senra. Eu estou começando hoje um podcast chamado Antiquário do Som. Esse podcast ele surge, ele está sendo divulgado aqui nas redes sociais, né? Mas esse podcast ele surgiu como parte de um projeto de pesquisa que é uma parceria entre a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Amapá, né? Eu, Rafael, sou professor no Departamento de Letras aqui da Federal do Amapá e faço parte de um grupo de pesquisa, da CAPES, chamado Literatura e Mídia. E a coordenadora desse grupo, que é a Joelma Siqueira, que é professora no Departamento de Letras lá da Universidade Federal de Viçosa, ela elaborou um projeto de pesquisa e ensino que envolve uma série de produções sobre cultura em geral, né? Tem um podcast, por exemplo, que é derivado desse projeto de pesquisa, que é chamado Livros e Canções, um podcast muito interessante, e eu estou integrando esse projeto de pesquisa com esse podcast que vocês estão ouvindo aqui agora, né, chamado Antiquário do Som. Sobre o que é o Antiquário do Som? Ele é um podcast sobre música popular, em que eu falo um pouco sobre artistas raros, discos raros de artistas, né? Sobre algumas curiosidades da música popular. A minha ideia aqui é explorar algumas pautas que a gente não vê às vezes em podcasts, em programas, né? Contar algumas curiosidades, assim, umas coisas bem raras que as pessoas não conhecem muito bem. É esse podcast que eu pretendo lançar por temporadas. Então, é um podcast que vou gravar algumas temporadas, alguns episódios, né? E hoje estou inaugurando. É uma coisa nova para mim, porque eu sou mais de gravar vídeos, né? Eu tenho uma mínima experiência com canais de YouTube, mas a coisa do áudio somente para mim é meio diferente, né? Enfim, mas espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar de um disco que eu gosto muito, que é o disco Aja, da banda americana Steely Dan. Esse disco saiu em 1977 e eu não vou falar dele aqui de uma maneira linear, descrevendo faixa por faixa, fazendo uma resenha, né? O meu objetivo não é esse aqui. Eu quero, de alguma maneira, mostrar por que esse disco é tão especial. Então, eu tenho aqui alguns argumentos, né? Mas não penso que propriamente vou apresentá-los como se eu estivesse num tribunal, né? Porque fica uma coisa assim, meio uma pessoa que não gosta do disco e quer ser convencida, né? Apesar de que isso pode acontecer. Eu tenho amigos que dizem que não gostam do Steely Dan, ou que, na verdade, não é que não gostam, né? Já ouviram e não bateu, né? Acharam que não é o som para eles, né? O Steely Dan, eles têm um som que a gente escuta e a gente pensa assim, pô, parece sofisticado, né? Muito sofisticado. Mas eu acho que depende de como se olha. Isso é uma coisa engraçada. Então, já começando a minha argumentação aqui a respeito da banda, né? É uma banda que eu considero que ela soa familiar e ao mesmo tempo única. Então a gente escuta o som deles, a gente fica pensando, esses elementos eles não são estranhos. A gente reconhece de onde que vem, a gente tem uma ideia. Né, os ingredientes que geram o som deles são ingredientes reconhecíveis. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma banda soa como Steely Dan, né? É uma coisa que eu acho muito curiosa a respeito deles. Nesse sentido, eles me lembram muito o Supertramp, que é uma banda que também a gente escuta, mas, né, você reconhece algumas influências, você pensa, tem alguma coisa de Beatles, mas você não, né, tem jazz no meio do Supertramp, mas aí na hora que você vai
vê, é uma banda única. Você não tem outras bandas que soam como Supertramp. E o Steely Dan acontece a mesma coisa. E dentro da discografia do Steely Dan, se tem um disco deles que seja único, é o Aja, que é um disco que foi lançado pela ABC Records em 1977. O Aja, né, é talvez a obra-prima do Steely Dan, apesar de que eles têm outros discos fantásticos, mas o Aja ele é especial. Eu diria que cada compasso desse disco importa, né? Você não tem ali um minuto que seja menor, né? O Aja é um disco que é incrível, assim. Eu escuto ele, né? Ao longo dos anos eu tenho ouvido bastante, cada vez mais, e ele é muito fresco. Ele é um disco que ele assim, eu acho que eu não consigo me lembrar nos discos que eu tenho, assim, que eu ouço, eu não consigo me lembrar de um disco que eu escuto, ele soa tão bom quanto da primeira vez que eu ouvi, e se eu acabar de ouvir e repetir ele vai continuar sendo bom. E isso é uma coisa que eu não faço muito, assim, de ficar ouvindo os discos várias vezes, repetidamente. Mas com o Aja, eu acho que se eu estiver numa festa e colocarem o disco no repeat, eu vou curtir demais, assim, o tempo todo, né? Eu não sei o que acontece, mas ele tem um frescor muito grande para mim, né? Tô falando aqui no nível subjetivo. Mas muita gente não gosta do Steely Dan. Na verdade, eu não diria que não gosta. Eu acho que muita gente não entende a proposta ou sente que não toca, né? Porque é uma banda estranha, né? Você pensa assim, como que eu vou categorizar o som do Steely Dan? Aí tem gente que vai falar, tem influência de jazz. Tem influência de jazz, mas não é jazz. Tem influência de rhythm and blues. Tem, mas não é rhythm and blues. Tem influência de rock. Tem também, mas não é rock também não. Então é o quê, né? E o quê? Eu não sei enquadrar, né? Aí eu tenho aqui uma coisa que eu acho interessante para pensar Steely Dan, é uma categorização do professor e crítico literário Eduardo Guerreiro Losso. Ele, uma vez assim, em algumas conversas na internet, ele estava refletindo sobre diferenças básicas entre o jazz e o rock progressivo. Porque você tem artistas aí como Frank Zappa, por exemplo, que muita gente pensa, é jazz, Frank Zappa é jazz. E aí o Eduardo Losso estava defendendo que o Zappa é progressivo. E o argumento dele era muito interessante. Ele dizia que a diferença entre o jazz e o progressivo é que o jazz é um estilo muito calcado na improvisação. E você escuta os discos de jazz, né? Se aquela banda ou aquele artista vão tocar ao vivo depois, não vai sair como no disco nunca, porque a essência do jazz por mais que você tenha ali um tema por trás de uma música, o improviso ele é meio que essencial, né? Então um disco de jazz, na verdade, ele capta um momento ali da banda tocando. E os discos de rock progressivo, não. As bandas de rock progressivo, elas têm partituras, né? O progressivo ele é muito mais próximo da música clássica nesse sentido, de ser um estilo que é composto, né? Todos os momentos instrumentais do rock progressivo foram compostos. Só que você tem alguns artistas aí que são crossovers, né? Então a gente escuta, por exemplo, o Zappa e pensa, Frank Zappa é jazz, porque ele soa, né? O som do Frank Zappa lembra muito alguns grupos de jazz fusion, né? Que surgiram ali nos anos 70. A gente pode vincular o Zappa de alguma maneira em termos de timbre, em termos de organização geral do som. A gente pode vincular com a fase do Miles Davis no Beach Brew, com Return to Forever, enfim, com algumas bandas daquela época. Porém, o Zappa é um artista que ele compunha muita coisa, né? O Zappa não é um artista assim que você nota em vários dos discos uma questão muito do improviso, né? Então o Eduardo Losso defende que o Zappa é progressivo. Da mesma maneira, a gente tem algumas bandas que são categorizadas como progressivo, como
o Soft Machine, o Hatfield and the North, né? E aí já sou eu problematizando em cima do argumento do Eduardo Loos, né? Será que essas bandas são progressivas ou são jazz? Porque elas têm muito improviso, né? Mas as pessoas escutam e falam, é progressivo. Hatfield and the North soa como progressivo. Mas, né? Soft Machine é uma banda que é muito jazzística também, né? O Robert Yarf, que é o líder, foi o líder do Soft Machine durante um tempo, né? Ele também tem um som meio crossover com o jazz, né? Então você tem aí uns artistas que complicam um pouco essa categorização. E o Steely Dan é um deles, né? Porque você escuta o Steely Dan, você fala, beleza, soa como jazz ali, os arranjos, os timbres, os naipes de metal, você escuta assim, as levadas de bateria, né? A banda, né? Era composta, na verdade, pelo Donald Fagen, que cantava e tocava teclado, e o Walter Becker, né? Que tocava às vezes baixo ou guitarra. E os dois são a banda. Só que o Steely Dan é uma banda que é sempre completada por músicos de estúdio. É muito parecido com o que o Tears for Fears faria um pouco depois do Steely Dan, né? Você tem uma dupla de compositores, mas quem toca mesmo são músicos de estúdio. E a gente escuta Steely Dan, né? Os músicos de estúdio são músicos de jazz. Porém, quando você assiste, por exemplo, o documentário do Classic Albums do Aja, do disco Aja, é partitura, né? Eles faziam partitura para as músicas. Então é engraçado, assim, porque eles às vezes eram quase anti-jazz, né? O Donald Fagen e o Walter Becker, eles chegavam para os músicos e falavam, ó, essa aqui é a partitura. Aí às vezes acontecia do músico ir contra a partitura, né? Ele inseria coisas que eles queriam e os dois falavam, beleza, vamos incluir, né? E às vezes eles viravam pro músico e falavam, ó, se solta, né? Faz aí o que você quiser. O músico fazia, os caras agradeciam, pagavam o músico pela participação e não incluíam o solo, né? Tem takes de algumas músicas que tiveram mais de 40 solos diferentes e eles escolheram um. Então é interessante porque nesse sentido é o anti-jazz, né? Não é o que era improvisado que entrava, mas o que entrava muitas vezes era improvisado. Então, isso complica muito a questão de comparar o Steely Dan com jazz, né? E assim, a bifurcação que gera o estilo do Steely Dan é muito complexa, porque né, os caras apreciavam muito alguns músicos como Sonny Rollins, como Charlie Parker, e aí você pensa, tá, né? Eles gostavam muito ali, provavelmente, dos músicos da Motown Records, do jazz, né? Eles citavam muito Charlie Parker. E aí você escuta o Aja, você pensa, tá, né? Essas são as influências deles. E aí tem um momento no documentário do Classic Albums que um entrevistador pergunta para eles o que era a grande influência deles. O Walter Becker fala, era o Bob Dylan. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, o quê? Bob Dylan, como assim, né? E aí o Walter Becker fala, porque o nosso som é diferente do Bob Dylan, né? Mas o Bob Dylan, ele subverteu a expectativa de uma canção pop. Então você escuta uma música do Dylan, muitas vezes ele pegava a tradição ali do folk, né? O Bob Dylan, ele era quase que um devoto do Woody Guthrie, né? Ele chegou até a fazer uma peregrinação até a casa do Woody Guthrie, enfim. É uma coisa que qualquer dia é legal de falar aqui no canal. E ele venerava a tradição do folk, porém, o Bob Dylan, ele expandia um pouco os elementos típicos ali do folk. Então, você escuta o som dele, não dá para você falar que é um som puro de qualquer coisa, né? E o pessoal do Steely Dan, eles gostavam disso, eles gostavam dessa questão de você expandir o contexto musical de uma tradição sonora, né? Eles fizeram isso. E teve um crítico, inclusive, que falou o seguinte, né? Ele falou assim, que quando você pega o som dos anos 70, você tem ali um cruzamento entre jazz e rock, né? Entre vários estilos que misturavam jazz com rock. Foi uma coisa inaugurada pelo Miles Davis com o disco British Brew.
E aí você tem muitas vezes músicos de jazz que tentavam trazer elementos do rock, né? Isso resultou no Fusion, do Wafer Report, do Return to Forever, né? E aí você tinha também um movimento como o AOR, que eram músicos de rock tentando soar como jazz e como rhythm and blues. Aí você tinha as bandas de AOR, como o Journey, enfim, né? Até o Santana mesmo, né? Que começou bem antes do rótulo AOR, mas depois ele abraça o AOR, né? E o Journey tinha músicos da banda do Santana, né? E o estilo dele não é nenhuma coisa nem outra, porque você tem ali músicos que ouviam muita música negra, muito jazz, muito rhythm and blues, mas que na hora de tocar eles, né, tinham também muita influência do rock. Então é muito híbrido mesmo, né? É uma coisa híbrida e é tão híbrido que a gente vê que eles não deixaram descendentes, né? É uma banda que não tem assim muitos descendentes, né? É difícil de enquadrar. E no ponto de vista lírico, se a gente pega as letras do Steely Dan, também é muito única, porque olha só que loucura, né? Os caras do Steely Dan, eles vêm ali do interior dos Estados Unidos, ali próximos de New Jersey, né? E eles eram bem suburbanos mesmo, né? O Walter Becker e o Donald Fagen, eles eram suburbanos, sem muita expectativa na vida, né? Eram meio, eles ficavam quase que vagabundeando, né? Se é que eu posso usar esse verbo aqui. E aí eles vão para Manhattan, eles conseguem gravar ali em Manhattan, eles dão início ao Steely Dan, mas depois eles se mudam para a costa oeste, né? Eles vão lá para Los Angeles, para Califórnia. E aí eles moravam em Los Angeles, mas eles detestavam Los Angeles, né? Tem até uma citação acho que do Donald Fagen, né? Que ele fala o seguinte, que ele tinha uma relação de amor e ódio ali com Los Angeles, né? Ele falava que ele morava ali, só que é uma cidade que você não via pobres. Então ele andava na rua assim e ele falava, nossa, a gente tá aqui, a gente tem muito conforto, mas é uma cidade estranha. Aqui foi tudo pensado para os pobres ficarem num canto da cidade que você nunca vai cruzar com eles. Então ele era muito crítico àquilo, né? E aí você pega as letras do Steely Dan, eles cantam sobre uma Nova York nostálgica, né? Eles cantam sobre a juventude deles. E aí você pega as influências deles, vem da literatura beat, né? Então é aquela onda realmente do Allen Ginsberg, do Jack Kerouac, aquela onda on the road, né? O William Burroughs. Então tem aquele saudosismo daqueles Estados Unidos ali, da transição, né? Aqueles Estados Unidos entrando, a máquina capitalista começando a esquentar as turbinas, né? É um pouco da onda que o Steely Dan canta, né? E aí uma música que eu vou analisar mais aqui, eu não vou falar muito do disco Age como um todo, tem muita coisa legal para falar, né? Como a música Age, que tem um solo de bateria, assim, olha que loucura, né? A música Age, ela é uma música, ela soa como uma música radiofônica, de repente tem um solo de bateria em cima de um solo de sax do Wayne Shorter, né? Que tocou no Wafer Report. Então, assim, né? Dois músicos solando ao mesmo tempo é maluco, assim, é maluco. É só ouvindo para ver e é divino, né? É divino. Mas eu vou falar muito de uma música que eu gosto desse disco, que é a Deacon Blues, né? Que conta... os caras do Steely Dan falam que é a música mais autobiográfica que eles já escreveram. E eu falei dessa música com um amigo meu, porque ele falava que ele achava Steely Dan muito frio, né? Uma banda muito fria, muito cirúrgica. E aí eu falei com ele, cara, escuta, pega a letra de Deacon Blues, porque a letra dela é um cara falando que ele chora, né? Ele conta assim que ele chorava quando ele compunha uma canção, né? É uma música seca no sentido da confissão pessoal, né? É um cara abrindo o coração, falando da vida dele, né? E aí é um cara que fala o seguinte, ele fala, pô, eu tenho uma vida tediosa, uma vida chata, eu não sou músico, mas eu vou revolucionar a minha vida. Né, o cara foge de casa e ele vai aprender a tocar sax. Aí ele diz, né? Eu vou aprender a manejar o saxofone, eu vou tocar só o que eu sinto, eu vou beber o uísque escocês a noite toda e eu vou morrer ao volante.
Então é um sujeito que ele quer se sentir vivo, né? Então, assim, não é nada frio isso, né? É uma coisa bem intensa, né? E aí tem a segunda parte do refrão eu acho genial. O Donald Fagen canta assim, a letra do Fagen, né? Ele canta assim, eles têm um nome para os vencedores do mundo, mas eu quero um nome para os perdedores. Eles chamam o Alabama Crimson Tide, me chamam de Deacon Blues. Né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, no mundo você só tem nome para os vencedores. Né? Quem vence na vida tem nome. Mas e quem perde? Então o Fagen fala, porra, eu quero um nome para quem perde e para as pessoas que perdem, né? E aí ele fala que os vencedores, ele fala do Alabama Crimson Tide, né? Porque ele queria uma simbologia de alguém que venceu na vida. Então ele pega a Universidade do Alabama, que era uma universidade muito prestigiada, e Crimson Tide era um time de futebol. Então ele pega muito aquele estereótipo do playboy estadunidense, que anda de Ferrari, que tem um carro chique, que tem um porte atlético, né? Então quando ele canta Alabama Crimson Tide, ele tá dando um nome bem americano para os vencedores do mundo, né? E aí ele fala, me chame de Deacon Blues, que é aquele cara que tá tocando num boteco ali, tomando uísque, fumando um cigarro barato num boteco, e que aprende a tocar saxofone e morre no volante, no sentido de que é um perdedor, né? É uma pessoa que não ganha prêmios, tá ali na penumbra ali do sonho americano, né? Digamos assim. E o jornalista Andy Gill, ele fala uma coisa interessante, porque a gente nunca vai associar o Steely Dan com os hippies, né? A gente acha que o Steely Dan é uma outra onda. Só que o Andy Gill fala que a faixa Deacon Blues, ela redime a mentalidade dos hippies, porque ela não trata os hippies com um olhar pejorativo, né? O olhar do Donald Fagen nessa faixa é ver a mentalidade hippie com uma certa dignidade que falta no mundo moderno, né? É uma pessoa que ela escolhe conscientemente ser como ela é. Uma pessoa que fala, não, eu não quero essa vida moderna, capitalista, bater cartão numa empresa. Então o cara larga tudo e vai viver como ele queria, que é o que os dois fizeram, né? O Fagen e o Becker, eles foram para Manhattan para tentar tocar, né? Compor, e aí eles começam a tocar ao vivo com a banda, o Steely Dan, e eles falam, pô, esse negócio de tocar ao vivo é um saco. Aí a banda inteira acaba e os dois continuam com a banda, mas em estúdio, né? E aí é interessante, porque também a gente escuta uma música como essa, né? E aí fala, né, o cara vai morrer no volante, o personagem da música. Você acha que é um senso de autodestruição, mas na verdade é porque o Donald Fagen, ele era muito pessimista. Então ele fala o seguinte, que se você tentar ser você mesmo, não tem brilho em você tentar ser você mesmo, né? Você não vai ter uma vida boa se você for autêntico. Pelo contrário, né? A grande chance é que você se dê muito mal. Mas e aí, né? Será que vale a pena pagar esse preço de alguma maneira, né? Para se sentir vivo? A questão é essa. E os perdedores não merecem um nome. Eles não têm nenhum lugar, não existe um ranking, né? Essa coisa de Rock and Roll Hall of Fame, né? Mas e aí? E o Hall of Fame dos perdedores, né? O Steely Dan é meio isso, né? Os músicos de jazz, eles acham que não é uma banda boa o bastante para ser considerada pelos músicos de jazz, porque você pega, por exemplo, uma melodia como Peg, né? Você pega aquele riff inicial de Peg, ele fica uma nota, né? E o baixo tum, 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 tocando uma nota. Você mostra isso para um músico de jazz, ele fala, pô, isso é ridículo. Então esse papo de que o Steely Dan é sofisticado é muito relativo, porque tem vários trechos das músicas deles que são extremamente simples, né? Mas quando você mostra para um cara que ouve música pop, principalmente o pop atual, que tem aquela velha sequência, né, tônica, você pega as harmonias do pop atual, é tônica, dominante, não, é tônica, relativa, subdominante e dominante, né? Que é aqueles acordes de Será da Legião Urbana. Você escuta essas músicas aí que estão na rádio, esses artistas novos, é tudo aquilo ali, né?
Aí você mostra Steely Dan para eles, eles vão falar, porra, isso é muito sofisticado. Então, o que que é, né? É muito relativo. Na verdade, eu acho que o Steely Dan, eles não negociam. Eles falaram assim, esse é o som que a gente quer fazer, a gente não quer se enquadrar em nenhum nicho, nós não queremos ser uma banda rotulável. Então eles tentaram ser eles mesmos, né? Então, Deacon Blues para mim é o retrato de alguém que fala, não, a gente não quer ser enquadrado numa gaveta, queremos ser únicos, né? E aí eles pagaram o preço. É uma banda que, quando você conversa com um audiófilo, ele lembra. Porque o disco Adia, ele marcou a época no sentido de qualidade de produção, né? O Adia, ele é muito estudado em faculdades aí de produção musical, engenharia de áudio. O Adia, ele é dissecado nessas faculdades, porque para muita gente, ele é o disco que tem a melhor produção. Você fala aí de referência de produção, você vai ter o Tears for Fears ali com o Seeds of Love, você vai ter Steely Dan com Adia. Talvez sejam os discos mais idolatrados nesse sentido, Pet Sounds do Beach Boys. Mas o Pet Sounds ele vem de uma era em que os parâmetros de produção eram diferentes, né? Por exemplo, o Pet Sounds, a mixagem original dele é em mono. E os padrões de produção dos anos 60 eles foram revistos depois, essa coisa de mixar em mono, né? O Steely Dan, eles já têm um padrão que até hoje é considerado um padrão ouro de excelência em termos de produção. E os audiófilos cultuam, né? É um disco que é muito citado, assim, muita gente que quer testar uma caixa de som, um audiófilo compra uma caixa de som nova, ele vai colocar a música Josie, do Adia, né? Do disco Adia, para testar o som dele. Mas, assim, apesar do Steely Dan ter por exemplo, você pega os 1001 discos para se ouvir antes de morrer, simplesmente tem 4 discos do Steely Dan nessa lista, né? Mas aí você fala para um fã de rock comum, aí, principalmente no Brasil, ele não conhece Steely Dan. É uma coisa muito curiosa, né? É uma banda que muitas vezes não é muito lembrada. É uma coisa engraçada, assim. E aí eu quis falar deles nesse programa, né? Aqui do Antiquário do Som, porque é um disco que é interessante, assim. O Steely Dan, durante a carreira deles, eles não venderam muito, né? Até o Adia, eles eram uma banda que a gravadora tava com aquele pé atrás, tipo assim, pô, eles estão para estourar, mas ainda não estouraram, né? E aí com o Adia que eles conquistaram o primeiro álbum de platina, né? Na época vendeu mais de 3 milhões de cópias. Eles conseguiram 3 singles nos tops da época, né? E assim, eles conseguiram 3 singles em 1977, o ano que saiu o disco Rumors, que é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, né? Do Fleetwood Mac. No mesmo ano de Saturday Night Fever, né? Ou do Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols. Então, assim, é um disco que fala ali de nostalgia, mortalidade, de fracasso. Então, é um feito interessante, né? É um disco que eu acho que vai ficar para sempre, apesar de que ele tem essa coisa meio híbrida, assim, meio estranha, né? Quando eles perguntaram pro Walter Becker, pô, vocês são rock ou vocês são jazz? Ou vocês são a fusão? Aí o Walter Becker ele fala para a revista Rolling Stone, né? A gente não está interessado numa fusão de rock e de jazz, né? A gente toca rock and roll. Ele fala o seguinte, a gente toca rock and roll, mas quando a gente toca, a gente coloca um balanço. A gente toca balançando. E foi o que ele respondeu. Ele falava assim, nós queremos esse fluxo contínuo, né? Essa leveza, essa onda de jazz. Então a definição do próprio Walter Becker é que eles tocavam rock com uma leveza jazzística, né? E virou um som muito original, né? Liricamente é muito subversivo, talvez seja mais subversivo do que as bandas punk, que são consideradas aí para muita gente o som subversivo, né? E musicalmente também era subversivo, porque o Walter Becker e o Donald Fagen, né, por incrível que pareça, eles são autodidatas, eles não são músicos de conservatório, né? Muita gente
erroneamente diz que o Steely Dan é uma banda de técnicos, né? E isso está longe da verdade. A complexidade musical deles vem muito assim de uma coisa meio errônea, né? E é engraçado porque eles vêm aí de uma escola muito parecida quando você pensa, por exemplo, um exemplo que me vem à mente aqui no Brasil, quando você pega um Lô Borges. O Lô Borges, ele faz coisas que ninguém faz, né? O Toninho Horta. O Toninho Horta ele é estudado em Berkeley pela originalidade dele, né? E é engraçado porque o próprio Toninho Horta ele quis estudar em Berkeley e o Pat Metheny, né, famoso guitarrista de jazz, falou pro Toninho, não vai para Berkeley, Berkeley vai acabar com o que você tem de especial, que é essa originalidade. E o Steely Dan, existem cursos dentro da Berkeley, estudos acadêmicos sobre as mudanças de acordes do Steely Dan, né? Tem um curso na Berkeley só do Steely Dan. É engraçado porque estudando as harmonias de autodidatas, né? Uma coisa que às vezes a gente vê na história do rock, do pop, que vem muito de autodidatas, assim, né? É uma coisa muito que as pessoas não associam ao Steely Dan e que é possível de se associar. Eles são da classe proletária, né? Vêm de família operária, né? Quando a gente escuta a música Deacon Blue, foi por isso que eu foquei muito nela, né? Eu falo aqui do disco Age, mas eu foco muito nessa música Deacon Blues, porque ela é a cara deles, né? Os caras que não tinham futuro, os próprios, né? O Donald Fagen, ele fala, a gente não iria dar em nada, né? Só que tinha um cara lá, o Katz, eu esqueci o primeiro nome dele, que é o cara que descobriu eles, né? E aí eles acabaram depois gravando e tudo mais. Eles falam, se a gente não tivesse sido descoberto por um olheiro em Manhattan, a gente teria sido uns vagabundos mesmo, não ia dar em nada não, né? Os críticos da revista Rolling Stone, eles falavam muito mal dos caras do Steely Dan, porque o visual deles, né? Depois se vocês quiserem procurar aí no Google Imagens, Steely Dan, você pega o visual deles na década de 70, eles tinham um visual muito estranho, né? Eles falavam que o Donald Fagen, ele parecia aqueles meninos do colégio, que na época de colégio não conversava com ninguém, tava às vezes até abaixo dos nerds, né? Que toda hora que ele abre a boca parece que ele tá sendo sarcástico, que ele tá zoando alguém. Porque eles são estranhos, assim, eles são muito estranhos os dois. Você olha pra eles assim, eles são muito esquisitos. Eles parecem aqueles nerds do nerd mesmo, né? E que são pessoas tão estranhas que não dariam certo. O que eles fazem não seria compreendido por ninguém. E, na verdade, eles chegaram num espaço muito único, assim, né? É difícil categorizá-los, é difícil premiá-los, é difícil rotulá-los, porque eles pagaram esse preço de serem únicos. Então, por isso é que eu acho que o Steely Dan é uma banda que é meio que um segredo, assim. Eles estão ali, a gente sempre vê falar deles, eles estão ali nos holofotes de certa maneira, mas quando você chega para o grande público, as pessoas não se lembram, é difícil guardar eles numa gaveta, né? A nossa memória é muito naquela coisa assim, da gente falar, eu vou citar uma banda da década de 70, aí você vai por movimentos, né? Hard rock, quem que é hard rock? É Led Zeppelin, Black Sabbath? A nossa memória é muito assim, de gavetinha, né? Então, Steely Dan, eles ficam sempre esquecidos, porque eles não se enquadram. Mas vale muito a pena, né? É uma banda que, assim, a única banda que eu me lembro que eu escuto os discos, principalmente o Age, eu acho que isso é muito com o Age. Toda vez que eu escuto, ele me traz a magia da primeira vez. A magia tá ali sempre intocada, assim, é uma coisa impressionante. Então, eu não poderia deixar de falar aqui no Antiquário do Som desse disco que eu adoro, né? Esse, por exemplo, pra vocês terem ideia, o Age é o disco da vida do Ed Motta. Né? Eles perguntaram pro Ed Motta qual que é o disco da vida dele, é o Age. O Ed Motta, ele tem uma coleção de vinis absurda, né? E ele tem, se não me engano, 7 edições do Age. Eu tava lendo um artigo aqui sobre as remasterizações do Age e aí o técnico falou assim, que é de um site de audiófilos, né? Ele fala assim, gente, a remasterização mais difícil de analisar que eu já vi na minha vida são as remasterizações do Age, porque todas são
fantásticas. Uma tem um pouquinho a mais de médio, a outra um pouquinho a mais de grave, mas são perfeitas todas, né? Então o Adia, ele tem um padrão de excelência muito alto, assim, né? Quando a pessoa vai ouvir, é importante, né? Tipo, qualquer edição que a pessoa pegar, né? Tem uma edição da Cisco, tem a prensagem original, a masterização original, tem uma que foi depois uma remasterização do Steve Hoffman. Eles têm pelo menos 7 ou 8 remasterizações que são dignas de nota, né? Tem outras aí, tem remasterização da Rússia, da Alemanha, mas tem as famosas assim que a gente encontra no site de streaming. Eu não sei qual que tá, por exemplo, no Spotify, mas a do Spotify eu achei muito boa. E a do Steve Hoffman é que os audiófilos, por uma jarda, né, como se diz, ela seria a melhor, né? Mas assim, qualquer edição que vocês pegarem é deleite total, assim, dar o play e você vai ouvir uma banda e um som que é de encher, assim. Se você tiver um bom fone, uma boa caixa de som, coloque Steely Dan, abre uma cerveja e, tipo, curte, assim, porque é muito bom, é muito bom. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a audiência e seguimos aí com o Antiquário do Som. Forte abraço aí. Valeu.